Fala galera, bem-vindos a mais um Metacast. Eu sou o Jorge Toniolo. Estão me falando que eu tenho que me apresentar, que eu nunca tinha me apresentado antes. Eu falei Ninguém meu te nome conhece, aqui, né? Mas assim, bem-vindos a mais um Metacast. Bem-vindos de volta ao Metacast. Se vocês estão vendo esse episódio e não viram o vídeo que eu coloquei antes, eu coloquei acho que ontem ou antes de ontem, no dia do meu aniversário, não me engano, aqui na hora quando vocês forem ver, vocês dão uma olhada do porquê que a gente teve esse ato e o que vai mudar daqui pra frente, mas esse daqui é o nosso primeiro episódio desde que a gente voltou. Então vamos lá. Não vou ficar aqui repetindo tudo o que mudou, vocês dão uma olhadinha no último vídeo, mas o formato dos nossos podcasts agora vai mudar um pouquinho. Entre eles, e por causa disso, eu trouxe hoje o Bruno. Eu já vou dar um geral pra saber, né? Mas assim, pra mim fica muito fácil não ter que decorar bio de ninguém, porque eu já te conheço, já faz alguns eventos, a gente já se viu. Já há uns 2 anos aí. E mais recentemente, o último foi o Blockchain Rio. Foi o Blockchain Rio. Do Francisco. Isso, né? Aliás, isso. puto evento. Falar um pouco sobre isso também. Francisco, nesse evento, ele... O Francisco, ele zerou o game. Cara, o Francisco, depois... Eu tô tentando trazer ele aqui também, que é um pouco mais difícil, porque ele não é de São Paulo. Mas a cada evento que ele faz, ele não é só o Blockchain Rio que ele faz, ele tem vários outros também. Mas enfim, você vê que ele aprende, ele melhora e cada vez traz gente mais foda. Eu falei pra ele que esse daí ele zerou o game. Pro próximo ele botou a régua... O cara bota Bacen lá, CVM lá, todo mundo lá. Não, bota lutador de UFC, ele bota todo mundo. Mas enfim, antes disso, eu queria agradecer, como sempre, a CoinLive pelo patrocínio. Sem ela, isso aqui não existiria. Vocês sabem já muito bem o porquê que o Metacast existe. E o principal motivo da gente estar aqui é conhecer gente foda. Tem uma desculpa para poder trazer gente foda para cá e a partir daí construir um relacionamento, melhorar o networking, por aí vai. E o objetivo do canal, que lá no começo era mais educar sobre blockchain, sobre tudo que envolve esse mercado, acabou expandindo um pouco. E por causa dessa expansão que eu trouxe o Bruno aqui para conhecer vocês, porque ele é um cara que toda vez que a gente se encontra, a gente conversa horas e nunca repete o assunto, acho. E assim, Bruno Desidério, vou deixar depois você contar um pouquinho da tua carreira, mas vou resumir da seguinte maneira: empreendedor serial. Onde ele toca vira ouro, é mão de Midas esse cara, impressionante. Mas são vários mercados, né? A gente vai conversar sobre isso. Puta, desde carros, autopeças, imóveis, leilão, tudo que vocês imaginarem. Mas é um empreendedor, aliás, mas não, talvez por ser empreendedor serial, é um cara que vive nos eventos e por causa disso a gente acabou se conhecendo. Sim. E não me espanta ver você nos eventos de blockchain, porque de fato é meio que para onde o mercado está indo, não importa se como infraestrutura, como mercado financeiro, né? Então, Bruno, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. É um prazer. Desde então você veio do Sul essa vez ou do Rio? Onde você estava? Eu estava em Floripa, eu tava em casa, vim aqui só pra gente gravar esse podcast. E como é que tá teu estado? Tudo bem por lá? Assim, o Rio de Janeiro tá lindo, como sempre, mas violento, como sempre. Floripa é terra dos deuses. Floripa, acho que eu sempre brinco que se um dia... Me leva pra lá. Se um dia Deus desenhou uma cidade, desenhou Floripa. Cara, Floripa é maravilhoso. Floripa é... Cara, vamos começar essa brincadeira. Me dá um geral... um pouco da tua carreira, da onde você veio, em que momento você tá agora. Tá. Pode até no final abrir esse ramo, né? Como se fosse você fosse uma holding de você pra dar uma geral nos mercados que você tem. Mas começa lá do começo. Aonde começou? Sei lá, no que você se formou para chegar no que você é hoje? Tá, vamos lá. Pessoal, então, assim, primeiro é um prazer imenso. Um prazer imenso mesmo estar nesse primeiro podcast depois desse hiato, dessa pausa, nesse novo formato, nessa nova forma, que eu acho que é interessantíssimo. A gente falou sobre isso anteriormente. Eu acho que é muito interessante porque você traz um pouco da cultura do geral para dentro da blockchain. Você não nicha um mercado, né? E o inverso também, né? E o inverso também. Você traz um mercado muito mais amplo. Até porque empreender é vida, né? Eu sempre falo o seguinte: se você quer ser alguém na vida, aprende 2 coisas. Eu falo isso para minhas filhas. Aprende a se comunicar. Então, comunicação é tudo. Aprende a vender alguma coisa. E foi aonde eu aprendi. E aprende a empreender. Você vai chegar em algum lugar. Você pode empreender vender brigadeiro na rua. E eu conheço gente, pessoalmente, que ganham muito mais dinheiro do que advogados que trabalham... Nada contra os advogados, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas só trazendo uma correlação, que trabalham talvez num puta de um escritório na Paulista. E o cara passa na rua todo dia vendendo brigadeiro. Então, assim, empreender é vida. Então, assim, meu nome é Bruno Desidério, para quem não sabe. Eu sou empreendedor desde que me conheço por gente. Desde que meu pai me criou, eu acho, eu sou empreendedor. E sou um amante de blockchain, assim, um amante mesmo, assim, sou um apaixonado por blockchain, pela tecnologia que já existe e pelo que vai existir de aplicativos, aplicabilidades, enfim, todo o processo ali. Caso de uso, né? Tá na hora da gente começar a ver. Começar a usar, tá na hora de começar a usar realmente a blockchain para o que a gente veio, para o qual ela veio para ser feito. Então vamos começar a falar sobre mim, né? Assim, eu acho que é interessante, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, filho de um pai que era mecânico de carro, quando eu nasci, e uma mãe que era dona do lar. Minha mãe já foi faxineira, meu pai já fez de tudo na vida, jardineiro, e, enfim, mecânico, pintor, construtor, tudo.
Então a gente veio de uma família muito pobre, muito humilde, a gente não passou necessidade assim de morar na rua e tal, mas a família muito humilde, nascemos num subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, a única coisa que a gente tinha como valor na nossa família era, primeiro, amar ao próximo, e entender o próximo como mais perto de você, e segundo, estudar. Então, assim, a gente foi para estudar. E eu me lembro de uma época do estudo que meu pai acabou o dinheiro, assim, numa época bem ruim de financeira. Meu pai virou para mim e falou para mim assim, agora é escola pública, tá? Não tem mais... A gente estudava numa escola particular, minúscula, mas assim, agora é escola pública, não tem jeito. Eu falei, não, para escola pública eu não vou. Aquilo eu coloquei como desafio. E na minha escola tinha um sistema de bolsa. O melhor aluno ganhava 100%. O segundo melhor aluno, 90%, daí em diante até 10%. Meu pai dizia o seguinte, eu não consigo pagar nem 10%. Ou tu é o melhor ou já era. Ou tu é o melhor ou já era. Resumindo a história, da quinta série, na antiga quinta série, né? Até a oitava série foi bolsa. Tanto que na oitava série quiseram me tirar a bolsa, porque eu não estava dando oportunidade para outros competirem. Eu falei, não, mas calma aí, a competição é igual, a prova é igual, a regra é essa. Então, o estudo é o mesmo, o professor é o mesmo. E eu me lembro que nessa situação que quis me tirar a bolsa, é ali onde eu vou entrar nesse caso. Porque ali, nesse caso, meritocracia pura, né? Não, ali eu aprendi a negociar. Ali meu pai me ensinou a negociar. Quando ia me tirar a bolsa, meu pai falou assim, eu não tenho nada para resolver com relação a isso. Meu pai era um cara duro, mas ao mesmo tempo muito prático, né? Assim, ele falou, eu não vou lá na escola falar com a diretora para poder te manter a bolsa. Pragmatismo você puro. vai ter que chegar lá e negociar essa situação. Se você não conseguir negociar, a escola pública ano que vem. Essa foi a minha resposta. E eu tive que aprender a sentar com 13, 14 anos, 12 anos, 13 anos, sentar em casa e falar assim, o que eu vou falar amanhã para a diretora? Como é que eu vou começar esse argumento? Mas não por causa de bolsa, por causa de outros assuntos, mas a mesma coisa. Como é que eu vou começar esse argumento? Como é que eu vou introduzir essa conversa? Então... E aí eu entrei na história, entrei na questão de que, não, é uma questão de meritocracia. A prova é igual para todos têm o mesmo ensino, professor, mesmo professor, mesma história. Se a meritocracia é minha, ou vocês abrem mais uma bolsa para esse aluno ganhar, ou vocês não podem tirar a minha. E eu me lembro que eu fui falar com a diretora, e quando eu saí da sala dela, tremendo, né? Imagina uma criança, cara, tremendo. Eu saí da sala dela, ela virou para mim e falou assim, você não me convenceu. Você me trouxe um argumento que eu esperava de um aluno no teu nível. Cara, aquilo mexeu comigo. E dali em diante eu comecei a entender que a minha vida era negociar, fazer coisas, sanar dores, né? Sempre fala assim, o empresário é aquele que sana dores. Eu pego uma dor do Giorgio quer comprar um carro, que é onde eu trabalho hoje, por exemplo, um dos negócios. Eu tenho a fonte de comprar e o Giorgio quer comprar. Então eu sano a dor dele e ganho lucro com isso. Então todo negócio é sanar uma dor. O cara que vende o brigadeiro, que eu dei o exemplo, ele sana a dor daquela pessoa que saiu do almoço e quer comer um docinho. É uma dor, ele está sanando uma dor. Então você entender primeiro as dores, entender de resolver problemas, que empresário aqui também que resolve mais problemas. Então isso é um empresário. Então vamos lá, e depois disso daí, meu pai me colocou para trabalhar com ele. Meu pai tinha uma cantina, cara, dentro do quartel do Exército. Eu, com 13 anos de idade, fui trabalhar com meu pai. Comecei aquela época de namoradinha e tal, dinheirinho, tênis novo. Meu pai falou assim, até aqui eu fui. Daqui em diante, não tem mais. Até porque não tem faculdade pela frente. E se você não quiser pública... E se ele não começasse ali, ia chegar lá na frente e ia ter problema, né? Então, claro. Assim, ele falou assim, você estudou de manhã, eu tinha que ganhar a bolsa, estudar de manhã e trabalhar com ele à tarde, de 2 às 6 da tarde. E eu me lembro que nesse trabalho, ele me ensinou uma coisa ali. O expediente do quartel termina às 4h30 da tarde, tá? E uma vez eu fui na rua, ele pegava salgado, era no centro do Rio, né? Tinha um fornecedor de salgadinho, que era tipo... Era na Presidente Vargas, era na Regente Feijó, 2 ruas depois. Eu tinha que ir andando até lá para poder pegar. E eu me lembro que eu vim do fornecedor de salgados, que seria pro dia ali, uma bandeja na cabeça, assim, meio que equilibrando, uma bandeja grande e tal, e várias pessoas arrumadas e eu fedendo a gordura, assim, pô, dentro de uma cantina, cara, dentro de uma cozinha, né, cara? E ele não colocou pra trabalhar no caixa, não, era na cozinha. E eu cheguei lá, falei pra ele assim, pai, cara, eu tô com vergonha, pai. Pô, eu tô na rua e todo mundo arrumado, cheiroso, todo mundo falando, parece que as pessoas me olham meio torto e tal. Ele falou o seguinte, nunca tenha vergonha de nada. Se você for vender copo, você seja o melhor vendedor de copo. Se você for catar lixo, você seja o melhor catador de lixo. Tudo que você fizer com excelência, você vai ser bem-sucedido. Seu pai aqui, fedendo a gordura, ganha muito mais do que muita gente que está andando naquela rua ali. Então, não é pelo dinheiro, é pela honestidade do trabalho. E eu me lembro que, nessa época, o expediente terminava às 4h30 da tarde, 4h15 ele ligava para o cara do pão de cachorro-quente ou de hambúrguer e pedia um saco de pão, 30 pães.
E eu falava pra ele assim, pai, porque eu trabalhava com ele, saía, sempre dava aquele jeitinho, saía às 5h30, ia malhar na academia que tinha lá no prédio mesmo, pra quando ele saísse lá às 6h, 6h30, que ele arrumava tudo, eu ia embora com ele de carro. E ele falou comigo assim, 4h30 ele pediu o pão. Eu falava, pai, mas cara, às 4h30 da tarde, pai, já vai fechar tudo, vai vender o pão. Ele falou o seguinte, ó, a gente só vai embora quando vender os 30 hambúrgueres, ou 30 cachorro-quente, sei lá, os 30 sanduíches. Pra começar às 4 da tarde? Pra começar às 4 da tarde. E aí ele falava assim, e aí, como é que a gente vai vender? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma promoção. Custava, sei lá, R$10, vamos fazer a R$7,90. A pessoa vai comprar e antes de ir para casa, e o argumento vai ser, mate a tua fome antes de chegar em casa. Era muito trânsito, igual São Paulo. Então, assim, mate a tua fome até chegar em casa. E a gente vendia os 30 todo dia, todo dia. Lembro que no primeiro mês ele fez uma conta para mim. Daqueles 30, aqueles extra 30 que se vendia. A conta era bizarra, assim. Era tipo 4 vezes o meu salário que eu ganhava. Ele falou, você se paga. E aí isso também eu aprendi outra lição. Empresário é aquele que coloca o menor dinheiro possível, no maior grau de investimento possível, mas não investimento financeiro, investimento mental. É aquele que dá o sangue até na última instância. É aquele que pega um voo às 5 da manhã, chega em São Paulo às 7h30 da manhã, trabalha o dia todo com gás, o foco, o tempo inteiro. Então, assim, aquele último estalo, aquele último degrau ali é o mais importante. Então, o que tá me ensinando ali? A ser resiliente. Beleza. Contamos a história de como começou. Aparentemente, então, o Venvance foi um grande pulo na sua vida, vida, né? Foi um grande pulo na minha vida. Ficar focado esse tempo todo não é simples, não. Então, assim, não é simples. E às vezes gera até um cansaço mental. E assim... Gera, mas quando eu pergunto, né, qual que... Porque não é ficar em casa. Não é ficar em casa deitado vendo televisão. Não. Eu sempre falo isso, né? Qual que é o problema do TDAH, né? O que é um TDAH no momento ruim, né? Tipo, é muito difícil ver um TDAH com depressão. Sim. A depressão é bem difícil de acontecer com a gente. Em compensação, a exaustão mental e a paralisia do TDAH é péssimo, cara. Porque tem 1 bilhão de coisas acontecendo, mas você não consegue fazer absolutamente nada. Só que o mental reflete no corpo. Paralisar, né? Exatamente. Reflete no corpo. É dor muscular, reflete no corpo. Tu pensa 10 vezes. Quantas abas do teu computador tem aberto? Se eu te mostrar o meu... E quando eu falei pra pessoa que isso acontece na minha cabeça também? Eu tenho não, mas 30 abas abertas. As abas do computador refletem a tua mente. Exatamente. Só que elas estão rodando, não estão paradas. O botão do meu computador que é o mais gasto é o Alt Tab. É o mais gasto. E eu fico olhando por que esse botão tá gasto. Porque, até os 15 anos de idade era o WASD. Não é o A, não é o B, que é aquele que você mais digita. É o Alt Tab. Porque é o que mais... O botão do meu mouse, o meu mouse em si, o botão mais gasto é do lado esquerdo. Do lado esquerdo, né? Deveria ser do lado direito pra poder abrir as opções. Tu fala, cara, que loucura, cara. Assim, Tu acabou fazendo faculdade? Como é que foi? Eu fiz Relações Internacionais. Eu sou bacharel em Relações Internacionais. E nada aplicável ao teu mundo de hoje? Não, sim, totalmente aplicável. A minha vontade, o meu sonho dos meus pais, depois virou o meu e depois eu desisti, era ser diplomata, né? Eu fui treinado para ser diplomata. Já passei por isso também. Eu fui educado totalmente para isso. Eu tenho um tio que tanto que tá em Israel agora, depois da guerra ele foi para Israel. Que legal. Ele... Diplomata. Ele que é um primo da minha mãe, né? Assim, pelo Brasil, foi chamado. Ele é altamente conceituado, tava na China. Ele é um cara, assim, altamente... E deixa eu adivinhar por que você desistiu. Acho que deve ser o mesmo motivo de eu ter desistido. Porque eu caí nessa daí e falei, pô, já sei 4 línguas, mas uma delas tem que ser o francês. Eu fui começar a aprender francês. Falei com um professor meu que entendia tudo do assunto e ele que me tirou da cabeça. Ele falou, pô, é muito legal, mas saiba disso. E o principal, isso que me tirou foi você vai seguir regras. Do atual presidente. Acabou. Política. Você não pode... não é assim, não é... vamos lá. O pessoal acha que o embaixador, entre outras figuras aí estrangeiras, fazem política. A chancelaria no geral, né? A gente não faz... O embaixador não faz política. Ele obedece de um lado e comunica do outro. Ele tenta entender o que ele tem na mão. Ele é o comunicador de um lado. Exatamente. É como se fosse um porta-voz. Ele é um porta-voz. E quando eu percebi que eu não ia negociar absolutamente nada, que eu só ia ter que seguir regras blindly, sem poder criticar nada, eu falei assim, eu sou o oposto disso. Eu sou o cara que não aceita o por que não? Por que não? Mas sabe quando eu percebi isso? Teve uma simulação... Eu tenho convicção política muito alta, então assim, não tem como. Aí entra o presidente que eu não gosto, eu vou ficar representando ele lá fora. Então, aí primeiro você tem que ser análogo à política, né? No cargo desse, você tem que ser análogo. Você não pode ter convicção política nenhuma. Porque tu vai obedecer regra. É que nem mesmo o advogado, né? O compromisso dele é com a lei. Ponto. Ponto. Não é ética, moral, não é nada. É a lei. Sim, ponto. E nesse caso seria a mesma coisa. Que ele defenda qualquer coisa. Mas eu não consigo, cara. Pra começar, eu não consigo calar a boca, né? O pessoal que sempre reclama. Você fala mais do quinto estado. Não consigo calar a boca. Segundo,
Eu estudei muito política. Assim, é a única coisa que eu não fiz faculdade, mas é que eu mais estudei até hoje. Foram 12 anos que nem um louco lá no IFL e tal. Não sei quanto mais de 300, 400 livros só nesse assunto, para depois eu fiz faculdade disso. entender que eu sou um liberal, libertário e tal, enfim. Faculdade. E eu já vinha de economia e administração, então eu já tinha uma base ali. E eu sou apaixonado por isso. Eu entendo pra caramba do assunto, o suficiente para poder falar. Eu seria incapaz de ser o pau mandado de alguém. Eu posso ter um chefe, trabalho que nem eu tenho hoje, vários. Eu nunca fui bom em ser meu próprio chefe. Eu posso ter chefes, mas ia ser muito complicado para mim só seguir ordens, politicamente falando. Eu não tenho perfil independente de convicção, porque eu tenho convicção. Mas tu é igual a mim, eu não tenho perfil nenhuma de ser liderado. Eu tenho perfil totalmente de liderar. Eu gosto de seguir um bom líder, mas contanto que eu concorde que ele me dê espaço para poder falar. Tu já viu aquela questão dos... Eu tô até estudando isso agora, eu vou até estudar, tá até aqui para estudar. Um amigo meu me falou isso na última viagem que eu fiz. As personalidades das pessoas, dominante, não sei o que. Sim. Você pode falar do DISC e tal, que eu gosto muito. Do DISC. O DISC eu acho bem ruim. Eu sou aplicador dele, porque eu era Red Hunter C-Level. Cara, eu fiz o meu... Faz o MTBI, cara. O MTBI é o melhor de todos. MTBI é o melhor de todos. Dominante nível hard, assim. Eu sou ID. 99i, 95D. Dominante nível... Mas o ponto não é esse. O MTBI ele fala bem melhor sobre você. Inclusive, quem tá assistindo a gente, vai lá. M de macaco, T de tatu, B de bola e de igreja. É de graça, tem em todas as línguas. Faça o teste pra ver quem vocês são. Isso serve até pra você pôr no teu currículo, cara. Não, até no Tinder você pode pôr lá. Isso serve pra você... É muito importante você Isso serve pra você saber qual cargo, em qual área tu vai performar. E tem outro, o DISC, eu acho que você pode roubar. Então, assim, nas perguntas, você pode ser tendencioso pra aquela coisa que você acha que você é. No MTBI não tem como, porque todas as perguntas, os dois lados estão certos. Você vai ter que ir para um lado ou para o outro lado, só que os dois são coisas boas. Tá. É como se você tivesse que escolher entre integridade e honestidade. Como é que você escolhe uma coisa dessa? Então não tem como você roubar. Aquilo é muito... e você faz durante a sua vida, você pode dar uma mudada. É roubar ou ganhar dinheiro. Tipo assim, é uma coisa muito antagônica. Eu nunca mudei, eu já fiz o teste 3 vezes, mas tem muita gente que muda um pouquinho o perfil durante a vida. Você vai ver. Vou fazer. Pra quem tá assistindo também, vou deixar... Vê se eu deixo o link aqui na descrição, depois pedir pro pessoal. Mas voltando ao assunto da diplomacia, sabe quando eu descobri que eu não ia ser diplomata? Acho que existe ainda um congresso chamado AMUN, American Model United Nations. Nunca tinha ouvido falar. É um congresso da ONU mesmo, a ONU, que ele circula nos países, né, no mundo. E na minha época de faculdade ele ia ser em Brasília. Logo depois ele ia ser em Brasília. E aí, na época de faculdade, era assim, só os 13 melhores alunos com o maior CR vão, tem que ter o TOEFL em inglês. Lembra do CR? Tem que ter o TOEFL em inglês, pelo menos, e tal. E aí, cara, eu vim pobre, né, cara? Eu passei na faculdade, a história era... Eu trabalhava à noite no metrô para poder pagar a faculdade de manhã. Eu trabalhava de 10 da noite às 6 da manhã no metrô como manutenção técnica, porque eu me formei no segundo grau técnico em eletrônica. Porque aí no segundo grau também, depois da escola, tem que fazer prova para um segundo grau, para um segundo grau. Militarismo eu não queria, porque não tem meu perfil. Quantos anos você tem? Eu tenho 42. 42. Eu tenho 33. Eu sou de 82. Para trás. 82. Porque assim, não era tão normal quando eu fiz colégio, eu fiz o Porto Seguro aqui em São Paulo, minha irmã fez o Porto 3. No 3 você tinha o técnico no o meu era uma escola técnica. Era escola técnica no Rio de Janeiro. Era o segundo grau inteiro, integral. Tipo uma FATEC integrada ao sul normal. Chamava FATEC mesmo. Era uma escola técnica integral, de manhã era o ensino normal e à tarde era o ensino técnico. E a gente comia de bandejão. Isso é muito legal. Não, isso é muito legal. Eu queria muito. Comia de bandejão. Não sei por que eu não fui. Era escola técnica federal mesmo, assim, estadual, na realidade. Não interessa, você tá ganhando skill, Não, comia de conhecer. É skill. Cara, eu falo, hoje eu tenho contato, a gente tem grupo da escola até hoje, no WhatsApp de amigos. Um tá morando na Suíça. Ali se formaram grandes empreendedores, grandes pessoas. E tu tava numa época muito boa. Cara, numa época. A tua idade é muito boa. Pra quem tem a sua mentalidade, cara. Numa época que voa. Quem queria voou, tá? E por incrível que pareça, tá? E isso eu tenho essa vírgula. Quem era mais fudido, desculpa o termo, mas mais fudido naquela época entre família e dinheiro, riqueza, que vendia o almoço para comprar janta, foram os que mais se promoveram, foram os que mais se deram bem. Porque tem um gap aí, né? Você tem a geração dos meus pais, que dos nossos pais, tem né? 65, 60, são meus pais. Meus pais. Né? Que década de 50, ali, 60. Adaptação do que seria o sonho americano, só que pra cá, né? Você trabalha muito, você conquista a sua casa, você conquista o seu carro, então bens ativos, então, qual era o sonho daquela época? Casa própria, carro zero e casa de praia. Exatamente. Concorda comigo? Eram 3 pilares de bem-sucedido da época. Você tem que trabalhar o máximo possível em número de horas. Sim. E ter uma carreira estável, tal, sei lá o quê. Meu pai acabou depois... Ele trabalhou no mercado financeiro e depois, por X motivo, teve que empreender no mercado que ele está até hoje. Bom, eu já sou de uma geração onde foram dadas mais opções.
Sim. Tá? Então não tinha só as principais formações, né? Não era só quem é bem sucedido é só o médico, o advogado. Não. O advogado, o administrador. E você tá bem no meio do caminho. Sim. Você tem 10 anos a mais do que eu. Eu tô na transição, na realidade. Pois é, então aí é que eu falo. Você tá naquela idade dos primeiros realmente. Claro, teve o Silvio Santos antes da vida, que já foram grandes empreendedores e tal. Sim. Mas você teve bem naquela transição que percebeu que trabalhar muito não significa ser advogado. Você pode trabalhar muito, escolher o seu labor, a sua profissão, correr atrás, que mesmo assim isso pode dar certo. Tá? Ou não ter faculdade. É que agora não ter faculdade é mais normal por causa dos devs e tal. Tem muita profissão que claramente mas na minha época consegue. não tinha essa Mas você pegou bem aí no meio. Bem e a galera que percebeu isso mais cedo, que falou, eu não vou ser concursado, eu não vou ser o médico de 65 anos de carreira no mesmo, que foi meu avô, né? No mesmo hospital, mas eu trabalhar tão duro quanto eles, provavelmente eu consigo. E conseguiu. Não, por exemplo, a tua geração de 40 até 50, os melhores mentores que eu já tive, os melhores empreendedores que eu já conheci, tem exatamente isso, dos 40 até os 50. Isso mesmo. Pegaram essa... É década de 70, final da década de 70, começo da década de 80 ali, até a década de 90. A gente não tinha internet. As comunicações eram feitas via orelhão. Me lembro que a gente viajava, me lembro que, voltando só um pouquinho, eu vou voltar onde estava. Teve a minha família, tem pessoas que moram em Belo Horizonte, Minas e tal. Me dá uma coquinha desse aí. Tem pessoas patrocina nós. Tem pessoas que moram em Belo Horizonte, ó. E tal, a gente se reunia uma vez por ano numa casa em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, na região de praia, no Peró. E eu me lembro que um ano meu pai ia de manhã mais cedo com a minha mãe numa sexta-feira, ficou eu e meu primo para poder fecharmos a cantina e íamos de ônibus. Eu tinha 14 anos de idade. Tu coloca teu filho para ir 14 anos de idade hoje de São Paulo até Guarujá, imagina, era mais ou menos a distância. Até nenhum lugar, tu coloca, esquina, mas não é de São Paulo, é ele sair do centro de São Paulo, pegar um ônibus, ir até a rodoviária, comprar a passagem, entrar no ônibus, chegar lá em Guarujá, no Guarujá. Eu tenho 1,94 m de altura, eu pego o rodoviária hoje para ir para o Rio de Janeiro e tal, eu tenho medo, cara. Então, 1,94 m. Então, cara. E olha que você... Imagina a criança. Você não faria isso. Então, na nossa época, era assim. Eu lembro que eu cheguei em Cabo Frio... Nem deixaria meus filhos fazerem. Não, eu cheguei em Cabo Frio, a gente fez todo esse processo, saímos do centro da cidade do Rio, pegamos um ônibus, fomos até a rodoviária, compramos a passagem, demos o documento pro cara, embarcamos no ônibus e rindo, eu e meu primo rindo, brincando pra gente, era o... Claro, cara, liberdade. A gente tava liberdade, 15 anos de idade, quantos anos de idade? 14 anos, Mano, 13 anos, 14. Pô, isso aí era, cara, a gente tava no auge da nossa plenitude, né? Harry Potter achando isso aí. E aí a gente, chegamos em Cabo Frio, a gente falou assim, não, meu pai agora vai pegar a gente de carro lá, né? Não, meu pai chegamos lá, pegamos um orelhão, ligamos pra casa, porque não tinha celular, ligamos pra casa. Eu peguei a parte do orelhão também, eu ligava 90-90. Ele falou assim, 90-90, a cobrar, ele falou o seguinte, ó, aí em frente à rodoviária, pega um ônibus X, ele já tinha ido lá, visto como é que é o esquema, pega um ônibus X que eu vou te pegar na praça aqui. A gente sai da rodoviária com malinha nas costas, mas rindo. Não é porque não tinha nem Google pra pesquisar qual é o ônibus certo. Perguntando na rua, onde é que é a rua, enfim. Então, voltando ao que é hoje. Mas que legal, pô. Deu uma puta autonomia. Não é só a parte do trabalho e tal. Então, eu tenho 2 filhas. E isso hoje que eu falo com as minhas filhas, cara. Assim, e a gente fala muito, eu falo muito com elas. Primeira coisa, elas vêm falar comigo como toda pré-adolescente. Quantos anos elas têm? 10 e... Uma vai fazer 11 agora e outra tem 9. Pai, aquela agitação pra falar, né? Aquela coisa rápida, quer falar 10 vezes ao mesmo tempo, e são muito igual a mim, assim, tipo... E eu também, o pessoal tem que botar no 075 deve abrir hoje. 20 abas na cabeça e quer falar tudo ao mesmo tempo. Galera hoje assistindo, eu vou botar no 075 pra tentar entender. Então, assim, Deus. Eu falo com ela o seguinte, calma, eu tô aqui, fala devagar. E eu sempre brigo com ela o seguinte, foco, e eu até falo com elas, o que o papai mais quer de vocês? Elas falam, foco. Foco, eu não quero nota 10, eu não quero, porque pra mim isso não vale de nada. Eu quero que vocês tenham foco e saibam se comunicar. O resto vai acontecer para vocês. Vai acontecer. Vocês não vão passar o que eu passei. E nem quero que vocês passem. É outra geração. Bruno, meio complicado ensinar para essa geração nova independência quando inerentemente a gente já é dependente de coisas diferentes. Como isso aqui. Antes, exatamente. Isso aqui é o principal. Isso aqui é o principal. É quantas horas você está aqui dependendo de algo. Tudo bem, mas eu tenho acesso a muito mais informação. Verdade, você tem. É fácil obter informação hoje em dia. Sim. É fácil aprender hoje em dia com AI, melhor ainda. Mas, infelizmente, você está dependente disso aqui. Se você tirar isso aqui da mão da pessoa, qualquer pessoa, adulto também, você vira um nada, você não sabe mais o que fazer. Cara, minha filha mexe com IA sem eu nunca apresentar IA para ela. Onde é que ela ouviu falar disso? Agora, se você tira Agora tira o celular. Não, tira isso aqui. Nem só o celular, vamos lá. Se você tirar a informação. O hardware que faz com que você... O hardware que é a ponte entre a informação e você não sabe mais chegar naquela informação. Não sabe mais. Se ela fosse impedir as suas filhas de obter informação via eletrônica, ela nem saberia que pode achar informação numa biblioteca, tá? Só nem sei onde é que tem mais biblioteca perto da minha... Eu moro em Pinheiros, não tenho ideia de Então, e na minha época era folha de papel ao maço,
Ou perguntar para as pessoas. Ir pra biblioteca de ônibus, fazer trabalho de escola e ver Barça. Eu vi uma pessoa... Rica era a família que passava aqueles caras na rua vendendo Barça, você lembra? Rica era a família que tinha uma Barça em casa. O meu avô, pai de mãe, tinha uma editora. A maior parte do que ele fazia era justamente de livros, né? Justamente Barça. Enciclopédia, Barça, esse tipo de coisa. É isso aí. Então, enfim. Mas voltando ao assunto da diplomacia, pra gente não se perder. E nesse modelo da ONU, eu consegui ir e a gente foi representando o Congo, Democratic Republic of Congo. E era em inglês, enfim, e vem gente do mundo inteiro. E os Estados Unidos foi representado por uma escola, por um curso de Relações Internacionais de Harvard. E veio os alunos de Harvard. Nossa. E os caras vieram com sangue nos olhos para ganhar tudo que podia. E tem premiação, é dentro do Itamaraty, a convenção final da ONU. Que legal. É uma simulação... Deve ter sido muito legal. Cara, é uma simulação, se arrepia, verídica, assim. É como se eu estivesse dentro de uma... Dentro da ONU mesmo, dentro dos comitês... Minha irmã mais nova fez no Porto Seguro 3, mas era só Porto Seguro. Não, não tinha mundo inteiro. A gente depois promoveu dentro da faculdade, tá? Eu ajudei a promover e blá, 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 mas assim... E tem tudo a ver com a tua formação, né? Tudo a ver. Pô, muito legal. E ali eu descobri que era um assunto sobre... Cara, não são assuntos da atualidade, né? Porque na época, né, influenciava na política atual, então você podia levar aquilo como ferramenta de política. Então era sobre a Guerra do Vietnã. Na minha época foi sobre a Guerra do Vietnã. Então eles pegam assuntos que já aconteceram. Claro. E vão traçar agora. E aí vai a UNCTAD, que é desenvolvimento. Cada um traça dentro do Acnur, que é refugiados. Então, cada um traça dentro do seu estabelecimento o assunto, mas toca num ponto daquele assunto. E o meu foi Acnur, foi sobre refugiados. Então, imagina quantos. Hoje você não tem dados. Você tem dados hoje de Síria e tal, refugiados na Europa. Naquela época você não tinha. Imagina quantas pessoas saíram do Vietnã por causa da guerra. Refugiados. Vietnamitas. Saíram por causa da guerra. Então, a gente não tem nem aonde recorrer esse dado hoje. E ribeirinhos, aí todos os demais que estavam lá nas... Quantas cidades foram destruídas? Tu não tem como saber. Até nas guerras hoje, você vê que não é o país só afetado que acaba sendo evacuado. Todos os em volta, todos em volta, Então, assim... Quando você fala, qualquer coisa entre Israel e o Irã, hoje o pessoal tá em pânico. Porque pode virar campo de batalha a qualquer momento, né? O pessoal qualquer coisa no meio ali vira trincheira de guerra, né? Então, ali eu vi que o pessoal dos Estados Unidos vieram pré-formatados. E eu entendi que não era a política atual norte-americana, mas era a política da época. Uhum. E ali eu entendi. Nesse congresso eu ganhei como uma menção honrosa com um paísinho desse tamanho. Congo. E sabe como que eu ganhei a menção honrosa? Porque, obviamente, a Rússia e os Estados Unidos no Conselho de Segurança têm poder de veto. Então, qualquer narrativa nossa no Conselho de Segurança seria vetado. Então, eu consegui unir as duas forças. E ali eu entendi que eu era um comunicador e um conciliador. Tinha duas dores, que eu falei de dores iniciais. Um queria uma ação, e na época, as duas era uma guerra fria. Mas me parece super interessante. Você falou que esse é o motivo de você ter desistido da... Então, mas por que eu desisti? Porque ali eu entendi que eu era um comunicador e um conciliador, então eu conseguia vir para fora aqui, e o mercado estava aberto nessa geração a novos empreendedores nesse sentido, e eu entendi que eu ia seguir regras. Que mesmo o americano não querendo ali, o cara que tava... Cara, eu falei com o cara... Você podia ter a melhor ideia do mundo. Eu falei com o cara... TDAH, a gente tem as melhores ideias, as melhores referências. E se eu tivesse melhores ideias aqui fora, eu desenvolveria essa ideia para mim. Claro. E não para o outro. E em off, numa dessas festas ali, eu falei com o cara dos Estados Unidos. Falei, cara, tu tá errado, cara. Tu sabe? Ele falou assim, cara, mas eu não tenho o que fazer. Era a política da época norte-americana. Eu não tenho o que fazer, eu tô seguindo só uma regra. Eu não tenho... Ali, aquele... A guerra mais estúpida do mundo. Até hoje, eu tava numa festa... Eu lembro até hoje, uma festa pós-evento, né? Um afterzinho, que foi no penúltimo dia, que no último dia era só reunião e tal. Não tem festa antes, porque fica focado, cara, tu não dorme, tu fica fazendo reunião, tal, papá. E no penúltimo dia tem essa festa. Eu me lembro que era uma piscina de plásticos, lotada de gelo de cerveja. Eu me lembro até hoje dessa cena. Caramba, cara. Que legal. E eu fui pegar uma cerveja e o cara veio também. E a gente começou a bater papo ali e o cara falou, cara, eu não posso fazer nada. E ali surgiu o start. Cara, eu não vou conseguir seguir essa regra. Eu não vou conseguir. Tá fora, vai me doer demais. Errado, eu vou ter que defender o errado. Eu não vou fazer isso. Porque na política atual norte-americana, tudo bem. George, não vou defender o que tá errado. Não vou. Não importa de que lado vem, a direita, esquerda, não interessa. Se tá errado, eu não vou defender. E na época era governo Bush, Cara, eu peguei o 11 de setembro... Bush pai? Bush filho já, era 2002. Tá. Eu peguei 11 de setembro, era governo Bush. Então, assim, era uma política totalmente voltada. Estava, assim, já ensaiando uma guerra do Iraque, não tinha começado ainda. Então, ele estava defendendo a política norte-americana, mesmo ele sabendo que estava errado. Então, enfim, ali eu descobri que não dava para ser. Cara, a gente tá mais ou menos na metade do episódio. Vamos
migrar um pouquinho pra frente. Me fala qual foi a tua primeira empresa e como é que foi uma cascateando em outra, porque não é tudo na mesma área, não, né? Não é tudo na mesma área. Eu já sei a resposta pra isso, mas conta pro pessoal de maneira geral, porque eu acho que o mais interessante do pessoal que pode estar vendo aqui a gente agora, beleza, você contou sobre a sua base. É que a gente demorou muito tempo falando sobre isso, né? Mas o ponto é que é o seguinte, as pessoas às vezes não entendem, acham que o empreendedor que deu certo, ou aconteceu algum milagre no meio, eu já vi pessoas mais sérias falarem assim, se o cara deu muito certo, alguma coisa errada ele fez. Tipo assim, ou não paga imposto, ou alguma coisa escusa. E eu falo, não tem nada a ver com isso. Isso eu falo o seguinte, não existe milagre, não existe sorte e não existe jogo da Mega. Existe muito trabalho, foco, dedicação. Que nem o Silvio Santos falava, né? Como é que chegou até aqui? Não. Então, transpiração, que ele mostrava, né? Todo o suor dele. Claro. É isso aí. É 1% de talento, não vai ter 9% de transpiração, cara. Não tem. Eu conheço gente muito talentosa, muito mais talentosa. A sua educação ajudou pra caramba. Não. Educação de casa mesmo, né? Pô, aquele jeito bem americano de criar, né? Pô, tem 7 anos, pega essa limonada, vai vender o limão lá e pai olhando assim. Mas tudo bem, ajudou. Então, como é que surgiu a primeira empresa? Eu fui trabalhar numa empresa de comércio exterior. De lá eu entrei como trainee e saí como gerente. E saí dali e fui empreender. E eu gostava muito de carro. E dentro dessa empresa... Peraí, isso há quantos anos atrás, mais ou menos? Tá, então eu vou te falar datas. Eu comecei na empresa de comércio exterior em 2003 e saí em 2009. Beleza, 2009 agora você começou 2009, a tua carreira... E mas em 2005, eu sempre gostei muito de carro. Eu sempre fui um apaixonado por carro, desde criança. Em 2005, tinha uma lojinha de carro do lado da minha casa que eu via que o cara estava cada vez com o estoque menos, ficando mais baixo. E eu, toda vez que eu passava para ir trabalhar, eu comecei a ver aquilo, vi a loja do cara, e eu conheci o vendedor, que era meu vizinho. Um dia eu chamei ele, pô, Afonso, cara, o que tá acontecendo com fulano, né? Ele, pô, Bruno, ele tá meio ruim de grana e tal, não sei o quê. Cara, e se eu comprasse uns carros com vocês e colocasse para vender aí? Já começou a ver empreendedora. Eu tava trabalhando, ganhava um bom salário, morava com meus pais, não tinha gasto, sempre fui muito economista, tinha um caixa, tinha uma reserva. Falei, e se eu te comprar uns carros e colocar aí? Ele falou assim, tá, beleza, eu vou falar com ele. Falou com ele, veio falar comigo. Não, pode ser, acertamos lá os valores lá, comissão pra lá, comissão pra cá. Tá, beleza, agora você me indica onde é que eu compro. Falei pro cara, dono da loja. Pô, aí não, aí se eu te falar onde é que eu compro, você pode um dia abrir uma loja e me quebrar a minha perna, né? Eu falei, cara, mas você não tem dinheiro pra comprar, então eu boto o dinheiro e você compra. Ou botar um markup que ficasse impossível. Bota o dinheiro e você compra. Eu, tipo, não. Cara, se quiser comprar fora, você compra, senão... eu não vou te indicar meus caras. Eu falei, O que é meio ridículo, né? Porque se você falasse pro vendedor que você tá comprando em nome ou para aquele cara, cada vez ia ser um volume maior, você tem um desconto maior. É bom pra ele. É bom pra todo mundo. Bom pra ele, mas enfim. A reputação dele aumenta, o preço em escala fica melhor. Ele tava quebrando, não era à toa, né? Enfim. Cabeça... Mas aí, aquilo mexeu com o meu ego. Eu falei, não, agora eu vou descobrir ele compra carro. E eu me lembro que no Rio de Janeiro, eu fui em todas as concessionárias. Eu sabia que ele comprava em concessionária. Eu fui em todas. Eu trabalhava como executivo, né? Terno e gravata e tal. Eu saí do trabalho meio-dia sem almoçar, eu tirava minha hora de almoço e ia em concessionária. Cara, eu quero comprar carro. Começaram a me empurrar umas tranqueiras, um negócio ruim, pagava caro e falava assim, não, tô aqui. Tomei prejuízo, carro dando prejuízo, eu tô aqui. Até o dia que eu comecei a ser entendido como gente. Então, trabalhando na empresa, eu já empreendia. Beleza, saí da empresa, entendi que ali era uma empresa meio que familiar. Em 2012 você descobriu que precisava dormir? Porque... Em 2012 eu fiz um exame em 2010, eu fiz um exame em 2007 eu fiz um exame, deu um piripaque em mim lá, eu fui fazer um exame, aquele que tu fica no mapeamento de fica monitorando o dia todo, e depois tem que fazer um relatório, né? Dizendo o que você fez durante o dia, a hora, tal, esse dia, agora, aqui eu tava na academia, aqui. Nesse relatório eu não coloquei dormir, porque eu não tinha dormido. Me lembro que a mulher, a moça Carolina, a mulher eu entreguei o exame, o aparelho, entreguei o relatório, eu cheguei em casa, né, porque não tinha telefone ainda, não, foi antes, foi 2004, não tinha telefone celular ainda. Minha mãe falou assim, não, me ligou uma mulher que agora aqui do laboratório X aí, falando que você errou no relatório. Que relatório que você entregou? Ah, do exame, mãe. Mas ela falou que você não colocou sono. Eu falei, mãe, eu não dormi. Que eu não dormia. Eu tenho que falar a verdade, Eu não dormia, até hoje eu durmo muito pouco, mas naquela época eu não dormia mesmo. Mas enfim... Eu saí da empresa e fui empreender, porque eu entendi que a empresa era uma empresa familiar, dali pra cima era só o dono, não ia mais. Tive convite para outras empresas. Falei, não, agora chegou a hora de empreender. Investi no negócio e como todo bom empresário... E teu pai não surtou, não? Meu pai... Não, meu pai porque eu passei por isso. Meu pai pelo contrário. Vou te dizer quem surtou. Minha mãe surtou. Você tá louco? Não, minha mãe surtou. Tá vendo que o teu pai tá sofrendo sendo empreendedor? Minha mãe surtou. Eu saí da empresa e como todo bom empresário no começo, o primeiro negócio que eu abri depois, quebrei. Que não foi de carro? Que foi de carro, era um centro automotivo. E você continua no de carro agora? Você aprendeu a fazer agora. Aí, claro, óbvio. Você tem que quebrar, cara.
Sim. Isso faz parte do processo. Eu já quebrei 2 vezes também. Isso faz parte do processo. Dizer que, não, eu criei um negócio e nunca quebrei, eu criei um negócio... Cara, imagina, você não... Cara, eu vou dizer pra mim assim, você não é... Pra mim, você é um moleque ainda. Porque o dia que você quebrar, que você estiver no fundo do poço, onde só a mola a tua companheira é a mola do elevador, tu vai falar assim, cara, agora é daqui só pra cima, não tem pra onde correr mais. E aí eu quebrei, perdi uma grana forte, voltei a morar com meus pais. Eu me lembro que dia 1º de dezembro de 2009, eu tinha R$12 na minha conta. R$12 na minha conta. Eu tinha um convite para trabalhar numa empresa, uma empresa de comércio exterior. Cheguei, sentei na sala da casa do meu pai sentou comigo e falou assim, o que tu precisa? Eu falei, não sei, preciso decidir o que eu vou fazer. Se eu vou trabalhar ou se eu vou empreender. Tá, se você fosse empreender hoje, o que você faria? Não sei, vender alguma coisa. Porque vender é a primeira forma de ganhar dinheiro, vender alguma coisa. Tá, mas como é que você faria? Na época do centro automotivo, eu conheci uma moça que ia lá lavar o carro, comprou um carro comigo, que ela comprava uns cremes, uns perfumes no Paraguai e vendia lá pra galera e tal. Falei, cara, eu acho que eu vou no Paraguai comprar coisa e vender aqui. Aí, tá bom, quanto tu precisa? Preciso de dinheiro. Não, ônibus, 24 horas para ir, 24 horas como é que você trazia de volta? Trazia de mochila? Muamba, mala. Então era coisa pequena. Era creme da Victoria's Secret na época. Creme da Victoria's Secret. É que eu pensei que você ia falar de autopeça. Não, eletrônico, não. Perfume, essas nada a ver. Aí, por enquanto, aí entra um hiato do carro aí, porque não tinha mais caixa, né? Não tinha mais dinheiro. Meu pai pegou... Realmente, ir para Paraguai e trazer autopeça para cá, você fez um caminhão. Não tem. É pesado. Meu pai me deu R$3.000. É o que eu tenho de dinheiro. Que na época ainda era uma puta grana. Você começa com isso daí... trás, seria uns 30, 40 não, hoje. Era. Hoje seria isso. Pô. Você começa com isso daí, eu falei assim, o dia que eu não transformar isso aqui em 3 milhões, eu não parei. Eu não paro. E comecei com aquilo dali. E fui para o Paraguai, Muamba mesmo, 24 horas para voltar. E vendia para quem? Eu montei uma barraca como camelô no centro do Meier, no Rio de Janeiro. Eu só trabalhava de 6 da tarde às 10 da noite. Ganhava muito... Sabe o pessoal que saía do trabalho. Às vezes saía do trabalho, passava ali, que é uma rua muito movimentada, em frente ao McDonald's, o pessoal do trabalho passava ali, era moda esse creme na época. Cara, eu cheguei a vender 120 cremes em um dia. Nossa! Eu faturava em média dia R$4.000. Numa barraca de 4 horas de trabalho. Eu fiz em um mês para o Paraguai de viagem, só em viagem e em voltar, eu fiz 6 viagens para o Paraguai, em um mês, para poder trazer, porque eu só podia trazer 200 cremes, por causa do peso, a cada viagem. Eu fiz 6 no mês. Eu batia, botava, vendia, e ia embora de novo, voltava de novo, batia. Cara, eu ganhei muito dinheiro com isso. Então, isso eu dou valor ao cara que vende o brigadeiro. Sim. Eu dou muito valor, porque dá muito dinheiro. Resumindo a história, ali começou a empreender, ali começou a crescer, abri uma loja de roupa. Essas clientes começaram a me falar o seguinte, pô, Bruno, a gente sabe que você gosta de coisa boa e bate papo, né? Sempre falando muito, sou muito falador. A gente quer comprar roupa de ginástica e não sabe onde comprar aqui no Meier. Eu falei, tá, eu faço pra você. Mas como é que eu faço roupa de ginástica, cara? Como é que eu peguei uma calça da minha esposa, fiz a roupa... cortei uma roupa que saiu toda torta, comecei a fazer umas roupas, comecei a procurar onde tem tecido, costureira e tal, montei um negócio, comecei a fazer, começava a dar ruim e acertava, ia. Eu sempre fui do seguinte processo, cara, não tenta fazer o perfeito, faz o feito. MVPzão. Começa, MVPzão. Na verdade, POC, né? Você já bota lá, comprou, deu, ficou ruim, daqui que eu troca. Começa a fazer, cara, que tu vai começar a regular o que é melhor. Ali, é legal você ser um bom comunicador, porque a tua clientela ela não vai embora, né? Tipo, se errou a primeira vez, ela já comprou aquele mês de você. Se errou a primeira vez, pô, não ficou legal, ou, pô, a costura não tá legal, devolve, tenta de novo. Mas você é tão comunicador que você fala assim, então me ensina como é que você quer. Ah, bom. Você joga a bola pra ela. O que seria perfeito, faltou? então? Faltou um bolso, faltou... Sabe, a minha modelagem de hoje, melhor modelagem de hoje, foi uma cliente minha que viajou... E eu nem sabia que você ainda estava nesse mercado. Você falou comigo, ainda tô, mercado de roupas. Eu vi que você escreveu para mim, mas eu não... Hoje é um negócio muito pequeno, né? Porque a roupa hoje mudou, hoje é muito online... Grandes marcas, e aí hoje já não é tão lucrativo. Ou teria que investir um caminhão de dinheiro para poder competir com grandes corporações. Marketing de guerrilha, é ficar brigando por palavra no Google ou por atenção no Instagram. Cara, eu fiz um plano de negócio uma vez, só para brigar por palavra, era 30 pau o mês. Só para brigar por palavra. Deixa eu botar com o pessoal da Soul Prime em contato. Entendeu? Já falei para vocês, aquela rede social que paga o usuário para poder assistir ads. Então, assim, você já sabe exatamente quem quer comprar o que você quer vender. E você paga para chegar nesse cara. Então você inverte o marketing. Mas enfim, é a única chance que uma marca tem hoje de poder chegar no cara. Porque senão, cara, pelo Google é leilão. E pelo Instagram é aquele funil absurdo. Eu vou te falar. Você paga para 20 mil pessoas para conseguir chegar em uma. Eu entendi que o varejo no Brasil, o varejo de roupa, principalmente de roupa no Brasil, morreu, cara. Morreu. Depois que veio Shein, AliExpress, Shopee... Facilitou. Cara, morreu. Se não...
readequarem isso, não vai existir uma Renner da vida aí, cara. Infelizmente. Mas, né, em vez de... Aí a Renner agora tá se reinventando, tu viu? Tá vestindo um caminhão de dinheiro para se reinventar... Junto com influenciadores, em vez do país ajudar o empresário, né, tentando fazer com que a indústria nacional produza maquinário, maior tecnologia e tal. Não. Vamos taxar mais a companhia da China. Eu fui pra China produzir, tá? Aí quem ganha? Os gigantes brasileiros que podem fazer essa importação. Eu fui pra China produzir. Todo mundo fala que a China é escrava, mão de obra escrava. Imagina! Cara, a China tem mais leis trabalhistas do que a gente, pra você ter uma ideia. Eles ganham muito Inclusive, mais do que a gente. uma lei trabalhista deles, eles são obrigados a dar moradia para os funcionários. Então, toda fábrica tem um prédio atrás. Quanto mais você vai pra ZES, não sei quem tá... como é que fica a câmera aqui vindo de um lado pro outro, né? Mas a China basicamente é o seguinte, né? Fala que hoje tem 2 bi de pessoas lá, que tem muita gente não contabilizada quando você vai para a esquerda da China. Porque tem os interiores. Né? Aí quando você vai para a direita da China, que você tem as ZEs, né? Zonas Econômicas Especiais. Então você vai ter em Xangai, Shenzhen e tal, todas as principais. Então assim, e quanto mais o tempo passa, mais isso vai se esticando para a esquerda. Porque não tem espaço. E nessas zonas, pessoal, esse negócio de trabalho escravo... Não existe, gente. Pode parar. Primeiro, não é que não existe trabalho escravo. Claro que existe em vários lugares. Nessas zonas. Mas nessas zonas, o trabalhador de fábrica... E eu tô falando de paridade de poder de compra, tá? Não por ser dólar versus real. Não. Eles ganham, em média, 3 vezes e meia a mais do que o trabalhador de fábrica brasileiro. Não, o salário mínimo chinês hoje está $1.472. Sim, mas o ponto é paridade de poder de compra, que não é o valor do dinheiro. Paridade de poder de compra. Quanto ele compra com esse valor? Muito mais coisa que a gente. Exato, então 3 vezes e meio mais coisa. Muito trabalhador de fábrica. Então, eles ganham muito bem lá. Tanto que as maiores marcas de luxo do mundo, Chanel, maior pão de venda China. Sim. Não é porque o partido chinês tem um monte de milionário que compra. Não são. Lá tem ascensão social, sim. Tu já viu naquela Canton Road em Hong Kong? Eu nunca fui pra China pessoalmente. As filas das lojas de grife, Gucci, Chanel e tal. E tu fala assim, a fila é só hoje. Qualquer hora do dia tem fila. É o chinês comprando. Eu vi esses dias uma estatística que eu fiquei assustado. Eu sabia que era muito, mas não sabia que era tanto. Da produção industrial mundial... A China tem 25%. Sim. A China é o parque industrial do mundo. Todos eles. Brasil, 25%. Se você me falasse 10, eu já ia ficar assustado. 25%. A China é o parque industrial do mundo. Uma em cada 4 coisas que você compra foi produzida na China. Em qualquer lugar. Não, a nossa roupa da China aqui, se tu pegar uma peça de roupa aqui, tem alguma coisa chinesa. Não interessa, qualquer marca. Qualquer marca. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, o varejo, para mim, eu entendi que não dava e aí comecei a investir em outras áreas. Entendi o leilão de imóveis. Essa é a mais foda que você faz, cara. Acho comecei a estudar, entendi, comprei algumas unidades. E hoje a gente vai agora voltar a fortificar isso, né? Mas tem que ter caixa. É aquilo que a gente tá falando antes. Não, cara, já existem outras estratégias com caixa baixo, uma alavancagem bem segura. E quando você que se eu for falar de estratégia aqui, cara, eu aprendi uma coisa agora, esse ano, de crescer capital com consórcio. Inclusive tem um amigo meu, o Ramon, cara... Que tipo de consórcio veicular? Consórcio de imóveis. De imóveis. Cara, tu sabia que é possível você comprar uma carta hoje de consórcio de R$500 mil, tá? Você pagar R$2.300 por mês. Daqui a 10 meses, você é sorteado. Então, tu pagou R$23 mil. Com sorte, né? Com sorte. Se você não pagar para ser sorteado... Aí... Não. Vamos supor que você seja sorteado, tá? Tu foi uma suposição, depois eu vou te ensinar onde eu tô chegando. Você foi sorteado. Então, você pagou R$23 mil. Vai ter que contemplar. Você foi contemplado, desculpa, você pagou R$23 mil. Você pagou 10 meses, R$23 mil. Sabia que essa carta tua é comprada por 150 pau? Porque a pessoa quer ter o direito a pegar aquilo antes, né? Mas infelizmente a de carro não é assim. Eu tenho não. É que carro é outra. É que carro é uma outra estrutura Mas eu falei do capital naquela hora por um único motivo, porque a gente estava conversando sobre isso. Você tem muita paciência para esperar o momento certo. Não. E às vezes pessoas, se você não tem um fluxo de caixa vindo de outro tipo de negócio, ou não fez vendas muito boas para poder se sustentar enquanto você espera esse momento certo, espera uma reforma, espera. Não, esse é o nosso assunto pessoal entre eu e você. Tipo, justamente, se não tem fluxo, fica complicado. Não, fica. Independentemente de você usar dinheiro de outros ou dinheiro seu. A questão é que assim, é um negócio que você precisa ter um timing muito foda. E pra ter timing muito foda, você tem que ter sangue de barata e tempo. Eu não teria, eu sou muito ansioso. Se fosse pra eu decidir, eu ia fazer todas as análises numéricas do mundo. Então, mas pra tentar ver o melhor momento, mas eu não conseguiria esperar 3 anos pra ver. Mas eu também sou ansioso, mas eu aprendi na vida a tratar a ansiedade de uma forma pra não ter... Tudo na vida vai ter seu tempo, tá? Sim. Mas de qualquer maneira, cara, você tem vários negócios, então você tem alguns que geram... Sim, obviamente, a estratégia de diversificar é exatamente por isso. Porque vai ter negócio que não vai ter negócio que não vai acontecer, vai ter negócio que vai ladeira abaixo, vai ter negócios que vão estar melhores numa posição numa época, outros na outra época, e é assim que acontece. Então, assim, tem o leilão de imóveis, eu conheci o leilão de imóveis, e aí depois eu comecei a voltar a mexer com o carro de novo, devagarinho e tal. Também tive outros problemas, enfim, outros sócios, aí decidi não ter mais sócio. E a pandemia, cara, como é que isso te afetou?
Se é que afetou. Afetou. A pandemia, negativamente. Porque a pandemia era uma coisa muito nova, cara. Eu tinha acabado de chegar da China e eu vi a pandemia começando na China. Eu não acreditei. Mas na época do comércio exterior eu vivi ebola no Congo, eu vivi coisas na África que eu não atingiu a gente. Né? Fisicamente, atingiu só a mercadoria, ficava travada e tal. Eu vivi isso. Eu peguei uma época, eu tava Mas em Madrid. Nada como um lockdown. Eu estava em Madrid uma época, eu lembro disso, chegou uma pessoa, foi contactada uma pessoa com ebola na Espanha. Eu tive que vir embora correndo, entendeu? De Madrid. Mas não chegou no Brasil. A pandemia eu achei que não fosse chegar. A única coisa que eu me arrependo da pandemia, que eu me arrependo amargamente da pandemia, é não ter colocado todo o meu dinheiro em Bitcoin. Cara, se eu pudesse voltar no tempo hoje, o que você faria de novo? Eu venderia tudo que eu tenho. Aquela coisa, se você pudesse voltar e falar pro seu eu mais novo, assim que você ouvir falar de Bitcoin, compra. Tudo. Compra tudo que você puder. Sua mesada, o que for. Compra tudo que você puder. Mas enfim, não fiz, então tem que fazer agora. Então tá, beleza. Então assim, a pandemia me afetou negativamente nesse sentido. A gente não sabia, eu não tenho um salário fixo, né? Nós não temos salários fixos, então eu dependo do mercado me gerir meu salário. Então eu dependo que as pessoas comprem meus produtos ou façam diversificações de produto para que eu ganhe dinheiro. Então, uma pandemia que estava previsto ficar 90 dias parado, eu tinha feito um caixa, caixa segurado, mas assim, era um caixa que dava para 6 meses ali, custo familiar e tal. Consegui reformular algumas coisas, reduzir uns gastos e tal. Vendi eu lembro na época eu vendi 2 carros. Funcionário também, né? Que acaba... Então, funcionário eu consegui os planos do governo e aí foi... Só que no Sul, a sorte foi que no Sul, em 40 dias, voltou tudo. E eu já estava vendendo carro. Aqui em São Paulo ficou travado tanto tempo. Não, no Sul voltou muito rápido, cara. O Sul é muito top em política pública, cara. Muito top. Então, assim, nada dá tanta dó que aconteceu agora no começo do ano em relação às enchentes, né? Porque lá funciona as coisas. O Sul, eu falo Santa Catarina, tá? Não o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Sim. Ele é muito top em política pública. E, assim, voltou em 40 dias. Então, eu já estava no Sul já com a venda de carros, em parceria com uma loja no Sul, que é a Zilli Veículos. E aí voltou isso e eu falei, cara, agora voltamos, né? Voltou meio engatinhando, fechava 2 dias ali, 3 dias, uma semana, voltava de novo, mas a gente começou a vender e começou a gerar uma escassez no mercado. Foi a época que eu mais me arrependo de não ter feito algumas coisas, mas foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Também teve a crise de chips aí no meio, né? Então não tinha nem carro. Cara, criou uma escassez que o carro subiu. Carro que a gente usado, comprou, que carro que a gente comprou, sei lá, por 40 mil para vender por 45, daqui a pouco o carro valia 70. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Entendeu? Assim, foi a época que eu mais... Então, saiu de uma coisa negativa para uma coisa positiva. Mas depois também me trouxe também, porque o carro que eu comprei depois, o mesmo carro que valia 70, eu tive que recomprar ele por 65. E depois o preço voltou ao normal, ele voltou a 50. Eu tive que tomar o prejuízo também e aceitar esse Chegou prejuízo. A voltar ao normal? Eu tenho a impressão que nunca voltou o preço. Não, caiu muito bastante. Não. Ao normal, no Brasil tem um problema. Ao normal, nada se volta. Não, sim. Mas a gasolina ela sobe para 5, para 6. Eu tô fazendo a conta em relação à diferença do aumento do valor dos carros em relação ao IPCA. Então, assim... Não voltou. Aumentou demais, cara. Tá muito acima do aumento natural das coisas. O índice está muito maior do que o IPCA. O IPCA acumulado nos últimos 5 anos versus o aumento do valor dos carros. O nosso IPCA também, ele é muito mandrakeado, né? Não, mas que seja. Enfim, mas é o... É mandrakeado porque você tem que calcular aí você tira o gasto público, você gasta gasto público tirando estatais, gasto público não sei o quê, você tem todo um cálculo aí. Mas enfim... Mas a pandemia me afetou com relação a isso, mas foi uma coisa que eu aprendi na pandemia, cara. Eu aprendi uma coisa bem clara na pandemia. O mundo pode acabar amanhã. Quer dizer, a gente pode morrer amanhã, o mundo acabar. Então, o que tá aqui vai morrer comigo. Se eu não passar para frente. E aí eu comecei a fazer um movimento disso aqui, quem tá falando aqui hoje, aqui, ó, passar para frente, entendeu? E tentar ensinar um pouco, tentar passar um pouco para as pessoas. Eu tô fazendo agora uma parceria até com o Arthur Guimarães, lá da Escola Cripto. A gente vai fazer uma análise de carteira para eles, um controle de carteira cripto para eles. Uma carteira até legal, até uma coisa bem legal, assim, eu estipulei lá ganho. Mercado financeiro mesmo? Mercado financeiro, ganha na alta. Tá aí outra área que eu nem sabia que você tava. Então, aí o mercado financeiro é uma paixão. Então a gente vai falar assim, ó, mercado financeiro agora, a gente falou de carros, a gente falou de imóveis, especificamente leilão. A autopeças eu comecei porque... Você não faz construção. Não, a parte de imóveis ainda não. Leilão. Então, eu tenho alguns terrenos que provavelmente eu vou começar a construir. Ainda não. Coisa boa pra fazer. 4 já grandes. Então, roupas ainda você ainda tem as roupas é pequena, mas tá ali ainda. E autopeças eu entendi que... Eu lá no Sul, eu fui comprar uma vela, me lembro até hoje. Fui comprar um jogo de vela para um Azira. Cara, não achei, cara, na época da pandemia. Não achei. Entrei no Mercado Livre do Brasil, só tinha no fornecedor lá em Rondônia, demorava para chegar quase uma semana e eu tinha que entregar o carro pro cliente. Não tinha em loja, não tinha nada. Eu falei, cara, eu sou formado em comércio exterior, né? Eu tenho um contato lá fora para comprar, eu sei aonde eu compro isso. Basta fazer 2 ligações aqui, eu sei aonde eu compro isso, eu consigo importar isso, eu posso vender isso. Concorda? Concordo. Hoje, em ROI,
é o negócio mais lucrativo. Autopeças. Autopeças. Em ROI. Né? Assim, ele não é em financeiro, em volume financeiro. Mas em ROI, em valor investido. E você falou que a tua equipe é pequena para fazer isso acontecer. Então, ajuda pra caramba. Minha equipe, a gente começou com as minhas filhas fazendo as embalagens, cara. Ganhando dinheiro para isso. A tua relação custo sobre despesa deve ser maravilhosa. 90% do custo entendeu? deve ser despesa. Eu tenho hoje uma conta no Sul hoje, que é uma conta pequena, que é feita essa conta só para minhas filhas trabalharem. Uma criança de 11 anos de idade, a função dela é pegar a vela, colocar num saquinho, colar a etiqueta, colocar no saco para que o entregador venha e recolha. Ela ganha R$1 por embalagem. Sabe o que elas fazem com dinheiro? Investe em Bitcoin. Só que eu fiz um trato com elas. Tudo que vocês investirem, e a critério de vocês, eu vou colocar o dobro. Você dobra. Eu dobro. Então, elas pegam o dinheiro, tudo que é supérfluo, maquiagem, coisinha, elas compram com o dinheiro dela. A regra tem que ter consenso, são duas, o dinheiro é para as duas. Então, já estou ensinando consenso. Tem que ter consenso. Então, se uma quer e a outra não quer, vai ter que abrir mão para a outra comprar depois. Então, as duas têm que ter consenso e vocês me dão em dinheiro que você quer. Eu pago em dinheiro para elas, elas vêm com dinheiro, vai, toma aqui para investir. Tá com a carteirinha boa, elas já, cara. Assim, aí eu vou lá, pego lá R$1.000 delas, eu coloco mais 1.000 e invisto para elas. Carteira no nome delas, com a senha delas, elas guardam a senha, obviamente que eu tenho também, né? Mas elas guardam a senha, elas são a tutora das senhas delas, das palavras-chave. Elas não querem nem que eu saiba onde tá. Você tá com uma hard wallet aqui cara, no peito. As crianças estão... Eu tô criando 2 monstros, cara. 2 monstros, entendeu? Então, assim... Porque eu falei pra você, não adianta eu investir pra você. Não adianta isso. Não adianta você nascer, eu te comprar um Bitcoin, daqui 20 anos você tá bilionário e você não saber o que fazer com o dinheiro. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Sem ser muito técnico aqui, nem na pergunta nem na resposta, mas, de novo, a gente se conheceu por causa da blockchain de maneira geral. E a gente falou antes de começar aqui a gravar off-camera, né, sobre como que a gente ia começar a ver isso no dia a dia para soluções pra gente, né? Mas, assim, voltando um pouco mais do que você faz hoje, tirando agora essa parte financeira que você falou há pouco tempo atrás, os negócios que você já tem. Cara, como é que você acha que nos próximos anos essa disrupção tecnológica vai começar a afetar negócios como o teu? Já vai afetar. O Drex agora, por exemplo, o carro, por exemplo. O Drex agora eu vou conseguir transferir um carro direto para o cliente sem passar por Detran, cartório, sem nada mais. O cliente comprou o carro, me pagou em Drex, o carro já sai automaticamente transferido para o nome dele. Como é que é o Mas processo? ainda tá longe do consumidor final ter o Drex mesmo, né? Os casos de estudo que saíram semana passada, que para você já vai ser um... Eu acho que não, mas pelo que foi dado pelo Bacen, você tá falando de, e de novo, né? Tem o problema do Campos Neto ser substituído por alguém que não é mesma agenda. Mas vamos lá. Os casos de estudos todos, a gente está falando de importação, exportação, SWIFT, interbancário internacional, tal. Não tem nada ainda muito voltado para... Ou a criação sem lastro de ativos... Sem lastros não, usando o Drex como lastro de ativos de crédito ou débito governamental, então letra de não, pelo que eu li... Então ninguém falou nada ainda sobre uso nosso. Não, pelo sobre que eu você li... receber a rentabilidade de uma LCN em Drex. Não, isso aí não, mas pelo que eu li, ativos ativos de registros públicos vão ser possíveis comprar com Drex. Casa. Ou não, no Drex. Comprar no Drex. Não com Drex. Não com Drex, desculpa. No Drex, porque o Drex também é a rede, não é só a moeda. Drex vai ser a rede, tá, aí sim, aí concordo. Comprar no Drex. Do mesmo jeito que a gente falou antes, né? Os RGs, esses RGs digitais que todo mundo tem agora, elas já estão na blockchain, isso aí. porque é muito mais seguro. É isso aí. Então, claro que vai estar no Drex. Eles não estão esse tempo todo com tantas empresas par fim, tantas elas cuidando de como fazer realmente a adaptabilidade de uma blockchain que não é uma blockchain pública, que não seja do governo e ao mesmo tempo não seja nenhuma das existentes hoje para dar mais segurança, né? Os servidores e tal. Esse está sendo a maior trava hoje. Eles não estariam fazendo tudo isso se eles não fossem colocar tudo que vem do governo e mais para frente dos cartórios dentro dessa rede. Não faz sentido nenhum. Eu não sei. O cartório é uma coisa que me deixa uma incógnita, assim, porque é uma rede que vem de muitos anos, né? Tu vai matar o cartório? Como? Não vai matar. Vai migrar. Vai migrar. Aos poucos, mas vai migrar. Que nem o exemplo lá da... Pode ser. A migração primeiro imóvel que foi colocado lá no próprio registro também, a hash da carteira e tal. Sim. Então vai migrar. Não vão tirar o cartório, até porque o cara passa em concurso público e tal. O sistema de franquia é concursado. Não tem como, mas o cara... O problema do cartório hoje é realmente a parte geográfica dele, né? Então cada um tem a sua área de atuação e você não pode ir muito além disso, né? Você pode fazer marketing. Agora não vai ter mais. Nacional. Então, os cartórios que quiserem fazer esse tipo de solução digital vão poder fazer. Mas muita coisa já mudou, cara, depois da pandemia. Eu acho que vai ser rápido a mudança, porque muita coisa já mudou com relação à pandemia. Por exemplo, registro de veículos, por exemplo. Antigamente você tinha um registro no teu documento, no teu... Eu concordo, o problema é que no Brasil a regulação demora para ser feita, né?
Então, desde que a dor não seja muito grande. A PL do mercado regulado de carbono, que é um que eu o tempo inteiro. Essa daí não cara, isso vai durar mais 20 anos. Por quê? Mas por que vai ficar assim? Porque eles não têm como resolver problemas inerentes que só o mercado consegue resolver. Até eles conseguirem descobrir como fazer isso acontecer, vai continuar do jeito que tá. Isso é uma PL só de um mercado só, que é extremamente lucrativo pro governo brasileiro. Então, mas ele tá falando sobre isso. Agora imagina os outros. Ele tá falando sobre isso antes de começar o podcast, né? Eu acho que esse próximo ciclo agora vai criar grandes milionários, né? Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de pessoas que entendem do mercado. Porque a gente fala de blockchain, todo mundo entende Bitcoin. A gente tá falando sobre isso, né? Cara, não Bitcoin tem nada... ou aquelas NFTzinhas de macaco. Cara, não tem nada. Blockchain e criptografia já veio desde a época do Bill Gates, tá? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que, tudo bem, se eles estão fazendo essa correlação, vai ter pessoas adeptas a isso. Você tem grandes instituições financeiras hoje dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de Bitcoin, ETF, BlackRock, Fidelity, e aí por aí vai. Isso vai atrair pessoas para investimento nesse mercado que vão entender o processo blockchain e vão começar a usar a aplicabilidade desse projeto na vida real. A gente falou sobre isso. E, gente, sem falar palavras muito complicadas aqui, para quem não é versado em blockchain nada disso, quanto tempo o Bacen demorou para ensinar para as pessoas como é que o Pix funcionava? A gente adotou uma tecnologia não existente no mundo em 6 meses. Muito pouco tempo. Cara, o cara que cuida do teu carro para não ser riscado, ele aceita Pix. E hoje você vive sem Pix? Imagina, não existe. Vive. Não dá. Ninguém vive. Eu tô fechando uma operação agora para um cliente meu de chips que vem de Hong Kong e tem que ser e é comprado por uma indústria de altíssima tecnologia, por uma indústria paraguaia. Tá. E eles estão falando como é que vai fazer esse pagamento, né? Tipo, e a empresa é americana. Tá. E eu dei um monte de soluções para eles, Stripe, um monte de plataformas que são hiper criptografadas, e os caras não querem comprar porque eles querem fazer pela VisaNet. Eu falei, mas que? Por quê? É que nem se você escolhesse ainda fazer TED no mundo onde o Pix já existe. Por que você quer o sistema que fica por trás dos cartões da Visa, que é integrado com tudo, que tem X tecnologia de criptografia e segurança, se você pode ter algo que é 10 vezes mais seguro, rápido e fácil do que isso, emite invoice, etc. E o cara tá travado ainda. Os paraguaios estão travados. Mas aí como é que você melhora isso? Quando grandes instituições financeiras, grandes corporações entram nesse mercado. Perfeito. Então, primeiro vem o financeiro, para depois vir a usabilidade. Então, ótimo. Então agora a gente tá no Brasil, que nisso a gente é exemplo mundo. Tá. Primeira vez onde o brasileiro começou a entender como é que o mercado financeiro funcionava. Tá. Não, antes disso. Quando a Cielo fez as propagandas dos monstrinhos. Sim, lembra? Cada monstrinho, um deles era adquirente, subadquirente, bandeira. Exatamente. Você começou a entender como é que isso funcionava. Porque eles tinham a ideia de ter um grupo para que não fosse mais, a bandeira não fosse mais o relevante. Aqui aceitar a massa. Quando é que a gente começou a colocar gente na bolsa no Brasil? Bestimão, pô. XP. É verdade. Quando veio a XP. Então, aí explicaram tudo. Antes da XP, o que era? Aí tá bom, o que veio depois da XP? Que era uma agenciazinha, uma asset desse tamanho. Ela cresceu e veio outros negócios atrelados a isso. Hoje você tem aí uma Faria Lima totalmente atrelada à Bolsa de Valores, a investimento. Então é o seguinte, eu acho que primeiro vem o financeiro, estou falando do próximo ciclo, que começa a ter pessoas com capital, com recurso, inteligentes, que tenha um Elon Musk da vida. E rompendo o monopólio da Bolsa. Isso. Porque a B3 não tem mais monopólio para criação de ativo financeiro por causa do próprio Drex. Rompendo isso. E agora a CVM 209-210 também ficou maravilhoso. Então, mas rompeu a carteira. Mesmo? Pode migrar direto agora? Eu não li ainda. E os entes financeiros têm obrigatoriedade de fazer essa transição sem você perder rentabilidade, né? E mover o ativo. Então já ajudou pra caramba. Boa. E agora com o Drex vindo, a B3 não precisa mais autorizar a criação do ativo. Não, mas você quer fazer uma emissão primária, secundária, a B3 não é necessário. É uma opção. Você era um monopólio, concorda comigo? O que é bom, né? Vamos lá. Sim. É que nem quando você pensa em poder fazer auditoria de dados, você tem várias opções internacionais, nacionais, tal. O governo devia ser auditado, né, internacionalmente, mas enfim, você pensar em criação de ativos que podem ser criados... Governo, a gente acabou os governos do mundo, quem é que decide se vai investir ou não? A pessoa. Sim. Você crê naquela auditoria que foi feita naquele ativo? Isso aí. Se você não crê, você vai para outro. Você crê naquele dado? É fidedigno aquele dado? Beleza. Agora, eu quero botar dinheiro num fundo imobiliário. Beleza. É impressionante para mim que hoje as pessoas entram no fundo imobiliário baseado em quem está vendendo. Eu confio no Itaú, então é um bom FII. Gente, eles têm meta de venda. A XP também. Eu quero saber onde foi originado, qual que foi quem que auditou. Cara, o gerente do banco, eu falo bem claro isso, o gerente do banco não é teu amigo. Tá? Ele não é teu amigo. Ele é amigo do chefe dele. Exatamente, ele precisa bater meta. É isso aí. O gerente do banco não é teu amigo. Então é o seguinte, eu acho, trazendo para a usabilidade hoje, a gente está num caminho muito longo ainda de adoção de usabilidade de blockchain. Primeiro a gente tem que começar, na minha opinião, a ensinar as pessoas o que é blockchain.
Tirar essa desmistificação que falar de blockchain é falar de Bitcoin. Primeira coisa. Depois disso aí, qual é o caminho aberto para isso? Tudo. Tudo. Eu posso rastrear uma roupa hoje. A origem do tecido, a origem do fio do tecido, rastrear quem fez, fábrica, tudo na blockchain. Eu posso fazer isso no meu negócio. Só que ainda é uma tecnologia cara para se fazer. Mas eu posso fazer isso no meu negócio. Eu posso pegar um carro hoje e rastrear os donos dentro da blockchain. Eu posso rastrear manutenção, dono, usabilidade. Se já bateu o carro, não bateu. Se já bateu, se não bateu, se o que fez dentro da blockchain. Hoje a gente vai lá e chama de vistoria cautelar. Eu tenho que mandar um carro para fazer vistoria cautelar. Tem uma empresa que tem acesso a alguns dados que aquele carro foi batido, não foi recuperado, tem sinistro, foi para leilão, enfim, e eu faço a vistoria, aprovo ou não, eu tenho o carro comprado ou não. Mas eu posso ter isso na palma da minha mão. Botar a placa do carro aqui e sair tudo. Acabou, exatamente. Acabou o problema. Eu posso registrar imóvel hoje direto na blockchain. Eu posso construir uma casa... Fala um pouquinho sobre isso. Você já pode registrar... como é o caminho para registrar? Você pode registrar, mas você tem que fazer o registro hoje ainda em cartório. Porque, teoricamente, tudo você pode registrar na blockchain. O ponto não é esse. Tem até app para tudo isso. Agora a questão é como é que funciona na prática hoje? Feito um registro único, é uma NFT. Mas antes de tudo, você vai lá no cartório, você tem que fazer Não tem como, isso aí não tem como escapar. Mas o RGI não tem como escapar. Perfeito, mas você já pode registrar uma hash dentro da RGI? Já porque pode. Isso a gente já tem um caso que fez isso no Sul. Já pode. Aquela hash está vinculada a uma carteira que é um NFT, que é o dono daquele imóvel. Sim. Tá? O que ainda não tem regulamentação, mas que pode ser feito? Eu vou lá no cartório e registro um prédio em nome de uma empresa. O prédio inteiro. Na hash eu coloco que o Jorge é dono da unidade 1406, o Bruno dono da unidade 1008. Isso é NFT 1.5 ou 1.0C para quem está acostumado aí. Isso, mas ainda pode não está regulamentado. Uma NFT Master e depois você tem a sub-NFTs. Mas vai estar rápido, porque o registro único do brasileiro, né, o RG, que vai ser o registro único, vai ser a mesma tecnologia. Vai ser possível então, fazer por exemplo, isso. você vai ter lá o teu RG, que ele é único, seu, ele é inalterável, mas você pode ter carteira de estudante, CRA, tudo, né? Sim, que esse você tudo perde dentro, tudo dentro do então, teu. É uma sub-NFT. Então, assim, durante esse momento você tem carteira de estudante. Quando você não for mais estudante, você perde. Então, aquele NFT deixa de existir. Carteira de habilitação e tal. Todas elas, exatamente. Então, é a sub-NFT. Então, o prédio é a NFT principal, os apartamentos são as subs que podem ser transferidas e alteradas. Só que você pode fazer isso em construção, por exemplo. Eu vou construir um prédio, eu vou criar cotas de investidores para construir um prédio que o investidor é dono do estúdio 1008. Ou de um trezeavos de um mesmo coisa que nem tem... É time sharing, né, que eles falam? Isso aí. É aquele modelo americano, né? Que você tem, cada um tem 3 semanas do ano, enfim. Que é que o Lagueto faz no Sul lá. Exatamente, que é a mesma coisa. Também vai ser com sub-NFT. Então, assim, mas ainda não está regulamentado. É possível fazer, eu posso registrar uma hash dentro do meu RGI, eu digo até no RGI que aquele imóvel está registrado nessa hash e tal, que precisa, eu preciso que ela seja queimada, burner, seja queimada para que eu possa vender esse imóvel, ou trocada para outra carteira. Então, ou que a própria troca da posse daquela NFT seja obrigatória concomitantemente com a troca da posse do RGI. É isso aí, eu posso dizer. Mas ainda não está regulamentado fielmente com relação a isso. Os juristas vão ter que aprender bastante ainda sobre. Que a área mais importante, eu acho, para mim, nesse mercado, não são nem os devs, são realmente os advogados. Para mim. Hoje, advogado. Na hora que esses caras se acostumarem com isso, e muitos já estão, os melhores juristas desse mercado no mundo são brasileiros. Sim. Os melhores 10 escritórios desse mercado, eu conheço 8 deles, porque 8 deles são brasileiros. É impressionante a qualidade dos juristas aqui. Com você. A gente está muito à frente, muita coisa. Muito à frente. Então, assim, a primeira coisa é educar, que está voltando, é desmistificar essa ideia de blockchain vinculada ao Bitcoin, vinculada à criptomoeda, eu tenho que investir aquela moedinha e tal. Cara, não é, mas não tem nada a ver com a outra. Só que esse investimento, essa função de investimento de grandes corporações hoje, traz visão à blockchain. Traz visão a isso. Hoje, tu vai em feiras como eu vou, tu vê que se cria coisas boas dentro de blockchain, mas se cria muita porcaria, né, cara? Ou muita coisa... Muita coisa que não tem usabilidade nenhuma, muita coisa que não vai morrer. Ou repetida muita coisa repetida. Com uma única diferençazinha que você vê que é facilmente copiável. Eu faço isso aqui, que o outro também faz, mas eu mudei uma vírgula. Você não lembra das primeiras que vieram aqui há uns 3 anos atrás, ainda durante a pandemia, que falava assim, não, a gente tem uma exchange, mas a gente aceita Pix. Eu falava, gente, mas isso vai ser uma questão de 2 segundos pra alguém fazer igual. Aí, de repente, todo mundo aceitava Pix. Aí todas aquelas que o único diferencial era o Pix caíram. E assim vai dar, mas a nossa aceita o SDT. A nossa é multi-chain, beleza. Eu falei, mas isso tudo, cara, é uma hora de programação. É o nível... Você tem uma vantagem competitiva de um mês. Eu falo assim, aquela pessoa que quer fazer uma doação para os índios na África e quer colocar isso em blockchain. Cara, nem tudo vai vir para blockchain também. Nem tudo é blockchain.
Nem tudo é mercado Web3. O que aconteceu é o oposto, né? Cara, Na verdade, mas qual é a lógica? As carteiras dos bancos, né? Do mesmo jeito que as IPs vieram a coisa mais normal do mundo, ninguém sabe o que é um intermediador de pagamento, os bancos vão ter as carteiras dos seus clientes em blockchain. Sim, porque fica muito mais fácil. Vai ter uma a auditoria disso é muito mais fácil, rápida. Tu vai no Arcan, bota ali tudo, sai na tua frente todos os dados. Ninguém vai nem saber que tá na blockchain, mas tá na blockchain. Ponto. Tu vai ter uma carteira lá, acabou vinculado. Exatamente. Então, assim, o mercado financeiro hoje, eu entendo o seguinte, tem 3 grandes vertentes, tá? Até o Casta fala muito de uma vertente que é a vertente de devs, né? Abraço, Casta. Casta, também te amo. Vai, já pediu pra voltar aqui, ele vai voltar aqui agora, hein, novo. Ele fala de uma vertente mais filosófica ali, uma vertente mais de devs, né? Eu acho legal essa pegada também, porque tem que ter alguém para criar tudo. Tem que ter. Você tem os influenciadores hoje que falam de investimentos. Aí você tem Caio aí, você tem uma galera grande aí, Orlando. O Casta é uma parte muito mais realmente filosófica. Filosófica da... Uma noção geral do que a tecnologia faz e não... E ele ensina você a trabalhar ali dentro. Ele vai te ensinar a trabalhar ali dentro. Em qualquer área. Porque tu vai ter área desde account manager, desde pessoas... Porque dev não sabe falar, cara. Tu lida com dev. Dev, ele não sabe nem se comunicar. Ele tem que ter a pessoa que é o comercial dele. Tanto que criaram o PO e o PM só por causa dos devs, que tá precisando de alguém para poder ser... Eles não conseguem falar. Então é o seguinte, e tem a parte dos influenciadores, que é a parte de investimento, e vai ter a Account Manager e Business Partner, lembra que eles chamavam? Agora criaram o PM e o PO só para os caras poderem se comunicar com o cliente. Porque o cara não sabe falar. Interno ou externo. Então, e depois vai ter a área de regulação. Só que o que acontece hoje na área de ensino, por exemplo, eu acho hoje que se ensina muito hoje a pegar ciclos, né? Investir em moedinha e ficar rico. Ensina moedinha e ficar rico. Cara, olhar gráfico. Ou programar só aquilo que está sendo necessário agora para o mercado. Ensina PNL pro cara. Ensina o cara a programar a cabeça para ganhar dinheiro. Não adianta você dar dinheiro. Não adianta um cara ganhar na Mega Sena que é pobre, mendigo, e a mentalidade do cara é escassa. O cara não tem aquele dinheiro daqui a 2 anos. O cara vai gastar tudo. Ensina PNL pro cara. Eu tô até pensando em abrir um canal exatamente para ensinar não investimento, cara. Vou te ensinar PNL. Eu vou te falar de investimento. Eu vou te ensinar a fazer uma opção. Já que tu vai comprar no mercado spot, compra uma opção, pô. É muito mais lucrativa. Usa o derivativo para isso. Eu vou te ensinar coisas técnicas que eu sei fazer. Mas eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Vou te ensinar a ter a mentalidade de ganhar dinheiro. Mentalidade de gente rica. Mentalidade de gente não escassa. E como você descobriu como transformar um dia em 30 horas? Porque só essa pergunta que fica aqui. Cara, não dá tempo de fazer tudo. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu não descobri até hoje, sabia? Até hoje eu tento... Até hoje eu tenho o seguinte propósito. Toda vez que eu durmo, eu paro, boto na cama, eu fico pensando assim, o que eu fiz hoje que foi bom, o que eu fiz que pode melhorar. E acho que isso que me trouxe isso até hoje, entendeu? Tipo assim, o dia em 30 horas. Porque essa percepção de 1% por dia, no outro dia tu tá melhor. Bruno Desidério, Mão de Midas. Mas no dia não tem como. Não tem como fazer tudo. Então é o seguinte, mas eu acho que a área de regulação do blockchain vai ser a que mais vai demandar agora. Tanto para a parte de investimento, quanto para a parte de devs, né? Só que dentro desse meio aqui, cara, ninguém tá ensinando ninguém a ser rico. Ninguém tá ensinando ninguém a ganhar dinheiro na mente. Ninguém tá ensinando ninguém a empreender dentro do mercado. Aí sobra para os coaches, né? E aí, cara... cara, esse mas cara aí, cara... Mas não aí, é o melhor cara. Não é o melhor cara. Coach não é essa coisa do tome banho gelado de manhã. Eu sou master coach, tá? Eu aprendi, mas não para ser coach. Então, não é um desrespeito a eles, mas de fato, não são eles os caras que querem ensinar isso. Não é tome banho de manhã gelado e mergulhe na banheira de água, a 4, 5 da manhã vai ler livro e tome café sem açúcar que vai dar tudo certo. Não, cara, não é isso. Definitivamente. Definitivamente não é isso. É ensinar você a gerir a tua cabeça, cara. Não adianta você ter uma cabeça progressista se você tem uma rentabilidade progressista, se você tem uma cabeça regressista. Cara, não adianta você ter uma rentabilidade que cresce se a tua mente não acompanha aquilo. Exemplo de só comprar passivos na sua vida, de não investir em você mesmo. Na sua igual a pessoa fala assim, vou ficar milionário e vou ter $1 milhão. Tá, $1 milhão, vamos botar assim. Tá bom. Beleza, concordo. Cara, é uma meta do cara. Eu bato palma pra essa meta. E depois? Tu vai entrar em depressão? E depois? Tu vai aplicar onde esse dinheiro? E depois? Tu vai viver de quê? E depois? Tu vai fazer o quê? A Europa está se definhando por causa disso, porque ensinaram para os europeus que se ele tivesse uma renda, um jeito de ter uma renda de 5 mil euros todo mês, ele não precisa mais trabalhar. Ele está se definhando por causa disso. Brunão, estamos no fim do episódio. Vamos. Queria pedir para você, primeiro, de novo, agradecer o estúdio por, mais uma vez, a Coin Livre. Ótimo primeiro episódio dessa volta. E, cara, momentos finais. Uma satisfação. Você, câmera, você, se quiser deixar Instagram, alguma maneira, ou deixar uma mensagem pro pessoal, fica à vontade. Pessoal, o que eu sempre falo é o seguinte, como meta de vida e como meta para todo mundo se entender, empreender é vida. Empreender e sanar dores das pessoas é vida. Aprendam a ter a mente
focada no teu trabalho e progressista sempre para frente. Tire essa mente de político, de que você é dependente de alguma coisa. Crie a mente que você vai resolver. Eu sou a prova viva de que vim de uma coisa que é fadada a dar errado e deu certo. Entendeu? Então, assim, tirem isso. Meu Instagram é Bruno Desidério Oficial, podem me chamar lá. E daqui a pouco também vai vir umas surpresinhas também. Talvez a gente volte em outro podcast para lançar as surpresas, mas obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar nesse recomeço. E tem muita coisa pra gente falar ainda. Vamos em frente. Não, com certeza. Depois da próxima pode fechar. Sempre eu faço isso, né? A primeira eu chamo para poder falar um pouquinho do histórico, e aí depois, quando eu chamo de novo, tem a ver com falar sobre um negócio ou uma área específica, o que você seja quiser. para atualizar o que for. O que você quiser. Bom, galera, quem tá até agora assistindo a gente, eu queria agradecer bastante. Não esquece de se inscrever, de dar o like. 50 e pouquinho % das pessoas que estão com a gente aqui não são inscritas. É só se inscrever. Ativa o sininho para poder, agora de novo, receber... Inscrever não dói, tá, galera? Dar o like também não dói. Custa, não paga, exatamente. Tá? Entra no chat com a gente nas próximas vezes, chama os amigos. E é isso. Vocês já me conhecem, eu sou totalmente acessível também no Instagram. Pode mandar mensagem se vocês quiserem. Se quiserem criticar, trazer convidado de volta, indicar convidado. Se vocês quiserem vir aqui também, tem pelo menos umas 4, 5 pessoas que eu entrevistei que eram fãs, vamos dizer assim, do canal, e depois vieram meus amigos. Falei, cara, vamos lá conversar. Então fiquem à vontade, bem-vindos de volta e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Abraço.